Boa noite a todos. Vou guardar um pouquinho a vinda de algum de vocês. Okay. Bem-vindos. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês para conversar de algo tão gostoso de bater papo. Então, meu nome é Márcio Ribeiro, eu sou um instrutor avançado do Body Talk e a gente vai conversar hoje sobre as ilusões da separação, ou a ilusão da separação. Antes de falar um pouco de Body Talk, falar um pouco desse tema. É um tema que me interessa muito, até porque é uma vivência diária, o olhar para esses conceitos de separação, tempo, culpa e medo, que vão ser uma série de lives, né, nas próximas 2 segundas-feiras, né, então na próxima e na outra, a gente vai ter essa sequência de conceitos da ilusão da separação e os conceitos do tempo e do culpa-medo. Então, falar um pouquinho do Body Talk, né, explicando como é que ele funciona, a base dele, a filosofia dele e a prática. Então, uma das distinções bem claras do Body Talk é acreditar que o corpo é capaz de se autorregular, autoequilibrar, mas ele perde essa capacidade pelo estresse da vida, pelas dinâmicas da vida, sejam elas mentais, emocionais, meioambientais, circunstanciais. E o Body Talk ele é especializado em trabalhar sessões individuais do eu, do ser, para melhor trazer essas reflexões de comunicação que foram perdidas. E quanto melhor as combinações, mais assertivas as combinações de equilíbrio da consciência do eu, melhor a saúde que a gente pode expressar. E aí a gente parte para esse assunto hoje, né, da ilusão da separação, porque grande parte da dinâmica da saúde depende de nós entendermos ou compreendermos. Não estou conseguindo ver nem ouvir. Para mim o áudio está baixo. Espera aí então. Eu acho que vai melhorar assim, quer ver? Estamos com déficit no áudio. Me dá um feedback se fica melhor assim. O que vocês acham? Melhorou o áudio? Alguém faz um comentário aí, por favor. Ótimo, ok. Então realmente tem que segurar. A gente está tentando ainda uma solução para áudio. Ainda não estamos satisfeitos com nenhuma delas, mas algo técnico que a gente vai consertar. Muito obrigado pela paciência de vocês aí. Vou segurar aqui de boa. Um prazer. Então vamos lá. Quando a gente vai conversar da ilusão da separação, é um dos conceitos mais intrigantes dentro da filosofia do Body Talk, né? Porque partindo daquele princípio de que existe uma autorregulagem do eu e que essa autorregulagem do eu é o nosso grande foco, quanto mais eu consigo acertar essas combinações dentro da minha própria consciência, quanto mais isso consegue ser observado pelo terapeuta de Body Talk, melhor a expressão de saúde de cada ser, porque menos se sente separado do que a gente chama do inato, ou a consciência como absoluto. Isso é o que somos, mas só conseguimos expressar nesse limitante da nossa sabedoria inata, nesse limitante pessoal do entendimento desse conceito. Até porque é um conceito que o intelecto não consegue conceber. Mas olhando para como esse ser foi distanciado, como é que ele se sentiu separado, a gente vai fazer a construção do que a gente chama da construção das máscaras, as nossas separações, né? Não há ser que nasça e se construa para a vida adulta sem ter sido construído nele a percepção de separação. Isso é algo tão inerente, não é algo causado pelos pais ou causado pela sociedade de uma forma desejada. Isso é a natureza do ser. Estamos nos separando, estamos nos mascarando para poder lidar com a experiência. O problema é o resultado dessa separação tão inconsciente criada no eu, que quando mantida válida na vida adulta, o adoecimento, o sintoma é um chamado para a gente tentar sair dessa falsa máscara.
Talvez um princípio inicial para a gente conversar sobre a consciência de separação e a mascaração é se questionar uma pequena ideia simples, né? Por que a gente chama isso que a gente está observando aqui como realidade? Se de fato a gente fechasse os nossos 5 sentidos, no sentido normal e sutil, se tivéssemos essa capacidade, esse poder de fechar nossos sentidos, teríamos como perceber uma realidade? Seria possível dizer que isso aqui, essa construção inteira, sentida por nós, pelos nossos sentidos, de fato é real? Então, como é que eu digo que isso existe se eu não tenho o crivo dos sentidos? Então, pode ser que, muito provavelmente, o que eu perceba como uma realidade é apenas um estado de percepção atual que passa pelo crivo dos meus 5 sentidos. E esses 5 sentidos, eles são filtros de experiências muito entrelaçadas com as nossas expectativas, com as nossas coraças, com as nossas idealidades, construídas desde o início da vida, entre o chamado prazer e dor, entre o dócil e o hostil. Essa constante batalha dos sentidos evoca no ser humano adulto um senso de separação. Criamos então máscaras para lidarmos com a aceitação. Eu uso, através dos 5 sentidos, uma máscara que diz: aqui papai aceita, aqui papai não aceita. Aqui mamãe aceita, aqui mamãe não aceita. E transporto dessa experiência paternal e maternal um relacionamento com o mundo. Busco muitas vezes ser aceito pelo pai e pela mãe, fazendo ações com outras pessoas no mundo. Nessa construção de máscaras, às vezes sou amado, às vezes não sou amado. E se sou treinado a dizer que o amor é melhor, busco usar a máscara na qual sou mais aceito, para ser menos rejeitado, menos abandonado, menos rechacido da minha sociedade ou do meu meio. Buscando constantemente essa busca por aprovação, por aceitação, me separo mais constantemente. Me separo a um ponto que às vezes na vida adulta não sei mais o que é a realidade da imaginação da realidade, e vivo no que a gente chama de um sentimento de coping. Coping seria um sentimento de enfrentando a vida do jeito que dá e do jeito que dá para ser aceito, usando uma máscara constantemente que me mantém fora do meu ser autêntico. Principalmente quando eu percebo que ser autêntico muitas vezes significa perder relacionamentos, ou ser afastado da sociedade, ou ser rechacido de um relacionamento familiar ou amoroso. Então existe no ser humano uma construção que o sabota naturalmente, o leva a um sentimento de afastamento e isolamento, no qual, se forem entrar em contato demais com essa mascaração, que a gente chama do master coping, corre o grande risco. Agora eu não consigo mais dizer quando eu posso ser autêntico ou quando eu estou sendo mascarado, me confundo completamente e vivo sob aparência, sob aceitações, sob modos. Essa aparência pode ir para a direção da própria aceitação visual, isso é muito criticado na sociedade, qual é o estereótipo certo do ser humano, o magrinho, o bonitinho, o que é feio, o gordo é feio, como é que são os estereótipos que acontecem a partir dessas máscaras que nos levam a se sentir afastados da experiência. Mas no fundo, essas experiências elas são duais. Se eu coloco na máscara uma visão de que o bonito, o magro, o alto são as diferentes projeções do que é aceito, eu vou ter que ter o oposto para contradizer isso, que vai ser o que vai ser rechacido ou afastado. Então seria possível nesse momento me questionar e dizer, então será que é verdade mesmo que esse estereótipo é o que de fato deveríamos aceitar? Ou isso é apenas o oposto do outro? Então não existe ainda uma realidade nessa experiência. Isso apenas ainda é uma falsa mentira, criada, co-criada e sustentada pelo aquilo que a gente chama de sociedade, cultura, moral. Quanto mais aprisionado eu estou nos meus sentidos, quanto mais aprisionado eu estou na minha máscara, quanto mais a máscara me coloca nesse sentimento de sobrevivência, mais eu tento utilizá-la para dar conta. Então, o tal do coping. Dentro de uma visão terapêutica, a gente percebe que quanto mais coping o ser humano usa, mais distante do seu autêntico ele fica. No autêntico é aquele momento onde ele diz, espera aí, eu não posso ser aceito por todo mundo, mas também não quer dizer que eu vou ser aceito por todo mundo ou não vou ser aceito por todo mundo. Eu vou ser amado por todo mundo ou não vou ser amado por todo mundo. Torna-se, na verdade, um lugar que se liberta dessas falsas máscaras na prática. Começa-se a se aceitar a possibilidade que aquilo que lhe foi contado sobre a separação,
sob a forma de sobrevivência, sob a necessidade de utilizar máscaras para ser amado e aceito, não funciona. Tanto não funciona que geralmente nos relacionamentos o mascarado vai escolher alguém que está mascarado também. E geralmente está na listinha de escolhas perfeitas. Então a gente fala dessa má percepção do eu com o outro. Ou seja, eu crio um estereótipo de que se eu estiver me relacionando com aquilo que é exatamente igual a mim, eu vou me dar melhor. Mas todos nós temos traumas da onde foi construída essas máscaras. Então eventualmente aquilo que a gente ama vai ter que nos desmascarar. Então é como se a gente convidasse conflito constantemente mascarado para nos desmascarar. Um dos loops mais antigos da máscara humana é a vítima ou abuso. A gente já falou em alguns outros áudios sobre a possibilidade de que a criança sempre é vítima da experiência por ela não ter autonomia, mas que o adulto é o capaz de tirar essa capa, essa falsa ideologia de vítima, porque ele adultera essa experiência. Ele toma a responsabilidade de, espera aí, por que eu tenho que tomar tudo pessoal? Por que a discórdia do outro com a minha percepção, ou a discórdia do outro em relação àquilo que eu estou fazendo, pode não ser pessoal? Apenas é uma experiência, eu engatilhei. O meu jeito de ser, o meu jeito de falar engatilhou algo na personalidade do outro. Uma máscara foi engatilhada, um jeito, uma personalidade. E às vezes a gente tem essas personalidades sobreviventes dentro da nossa experiência. Essas personalidades sobreviventes, elas exigem certa demanda de conduta. Elas pedem conexão com uma atitude, com os seres humanos ao redor, e quando alguém tenta fugir daquilo, não gosta, pede de volta. Não quero assim, não gosto assim, assim me faz mal. Uma das grandes demandas no relacionamento, que é o amor, muito é sugerido que seja incondicional. Mas a grande verdade é que a gente se apaixona pelas máscaras, então o amor é todo condicionado. Porque ele tem regras. Se você não fizer exatamente como o outro quer, a máscara cai. Então você tenta manter aquela atitude. Quanto mais íntimo, mais próximo do autêntico. Quanto mais íntimo, menos necessidade de máscara. Quanto mais íntimo, mais aberto o relacionamento que diz, olha, eu não vou lá na casa da sua mãe, eu não dou conta. Tem certas coisas que acontecem ali e eu explodo. Mas eu não posso explodir, porque é errado. Porque aí eu estou dizendo que o jeito deles não é do jeito que eu gosto, e então minha máscara se invade. Então eu vou ter que tomar a responsabilidade disso e perceber que eles me engatilham numa reflexão que eu preciso fazer dos meus sentidos, para que eu possa encontrar compaixão, que eu possa encontrar individualidade, para que eu possa encontrar amor, de fato, e aceitação. Uma das coisas mais bonitas da autenticidade é que ela deve te levar para a aceitação. Na aceitação você não tenta buscar mudar o outro para adequar a sua vontade. Você não busca mudar a sociedade para adequar a sua vontade. A sua vontade ela é independente de todos aceitarem a forma como você faz. Extraria possivelmente essa ideia que a sociedade busca de igualdade ou equanimidade de forças, onde todo mundo tem o seu lugar e não há necessidade de forçar a barra com ninguém. No popular, quem força a barra são as máscaras. Desmascarado, autêntico, não há barra a forçar. Então a gente vai entender que nessas máscaras de separação, nos quais eu crio certos ideais de vida, certas listinhas perfeitas de vida, eu me afasto mais da sociedade. O autêntico se envolve mais na sociedade, pois no autêntico não vai existir a vontade de que o outro cumpra certas formas de ser. Uma profunda aceitação que as máscaras de todos caem com as experiências que a vida traz. Todas as nossas experiências trazem possibilidades das máscaras caírem. Todos os nossos relacionamentos, quanto mais íntimos, nos desmascaram. Porque ficamos cada vez mais vulneráveis. Não sabemos uma verdade absoluta. Talvez não precisamos de uma verdade absoluta. Uma das grandes consciências de separação é justamente aquela relacionada à religião. Quando eu me vejo separado de Deus, usando essa projeção de Deus como uma parábola, onde então ele é o benevolente, todo-poderoso e forte, que decide todas as ações, e eu sou então inferior ou impotente a ele, à mercê da decisão dele, e tenho que viver sob graças a ele. Quando eu assumo a individuação dessa máscara, não preciso rejeitar essa ideia ou afirmar essa ideia. Apenas vou para a experiência e tendo mudar o gesto de inferioridade, superioridade ou fraqueza e força.
mas viver a não dualidade dessa experiência. Talvez na não dualidade dessa experiência, quando a máscara individualizada da separação se encontra, eu não busco mais exercer uma atividade aqui na Terra que seja do meu jeito, que todos sigam da minha forma, mas convivo com todos porque todos são parte do meu próprio eu e eu sou parte desse todo. Não há mais separação de histórias, não há história boa nem história ruim, não há jardim mais verde do que o jardim que eu vivo, não há país melhor do país que eu vivo. Isso tudo são grandes ilusões. Sempre vai haver um lugar de conflito. E esse lugar de conflito é necessário porque ele vai refletir aquilo que mascaramos quando crianças, quando não tínhamos autonomia para saber que nos mascarávamos. Nos mascararmos faz parte da experiência humana, seja ela em qualquer cultura, seja ela em qualquer país ou religião. Nós vamos tomar à frente um jeito de tentar sobreviver a essa experiência, achando que desse jeito vai ser o melhor, quanto mais a gente é aceito. E isso nos separa mais ainda. Não é sobre ser aceito, mas sobre aceitarmos a experiência. Não é sobre ser amado, mas é sobre amarmos a experiência. Dentro da visão dessa Advaita, dessa filosofia não dual, que carrega muito dessa estrutura dentro do Body Talk, nós percebemos que as doenças partem desses princípios de separação. Quanto mais eu me separo do todo, quanto mais eu estereótipo a minha experiência, quanto mais eu me apoio numa máscara, eu sou o professor, eu sou o terapeuta, eu sou o marido, eu sou o pai, ou eu sou alguma coisa, engenheiro, advogado, as máscaras que me são dadas para me apoiar na minha existência, mais propenso a uma vulnerabilidade dolorosa eu estou. Quanto mais eu vou para aquilo que eu não consigo entender, mas é o que sou, e apenas vivo a partir das máscaras que me tenho como experiências, que são inúmeras. Inúmeras máscaras. Conforme adulto você fica, são inúmeras máscaras potenciais. A do marido, a da mulher, né, o do pai, o da mãe, do amigo. São tantas inúmeras máscaras que a gente passa diariamente, que às vezes é até difícil observar quando ela atua. A percepção consciente que vem com a prática da individuação das máscaras é a tomada de responsabilidade. Eu me sinto engatilhado sobre algo que acontece. Não é o outro que me engatilha. Quando eu engatilho, a palavra gatilho eu tenho 3 dedos apontando para mim que diz: eu carrego alguma ideia, conceito, ainda fortemente preso à minha crença de que é real, de que é verdadeiro, que agora eu aponto para aquela ilusão e diz: não gosto dessa ilusão. Ilusão, vai embora, me devolva aquilo que eu tenho como segurança, me devolva aquilo que me traz conforto, que me traz aceitação. Tira isso da minha frente. E eu padeço a partir dessa prática. Então, o Body Talk, a gente busca trabalhar a partir dos vínculos dessa separação, a partir das revelações dessas falsas máscaras, de que talvez eu possa carregar nesse ego temporário a expressão da consciência como um todo e não o falso ego da experiência, que é aquele que diz: eu só gosto do mundo quando ele é assim, eu só gosto das pessoas quando elas são assadas, eu só me amo quando eu faço isso, eu não me amo quando eu faço aquilo, eu só me amo quando eu estou feliz, eu não me amo quando eu estou triste, eu só me aceito se está tudo dando certo, eu não me aceito se estiver falhando. Ou então a ideia do fracasso ele é o oposto do sucesso. Então, uma das coisas mais gostosas do estudo diário desses conhecimentos, que eu comecei a live falando para vocês sobre a extensão dessa sequência que a gente vai fazer de separação, tempo, culpa e medo, é entendermos que a partir do não diálogo interno e diário, de como eu me reflito nas experiências que eu tenho, eu não me desmascaro. Enquanto preso a uma identidade, pedindo para aquela identidade ser honrada constantemente ou amada constantemente, eu vivo sob os condicionamentos daquela máscara e os adoecimentos que esse condicionamento pode gerar. Por isso é um trabalho de muita autorresponsabilidade, né? O trabalho do Body Talk é um trabalho do nível, eventualmente, do nível de consciência, que requer do ser a sapiência, o entendimento de assumir a responsabilidade de seus próprios gatilhos. E exigir menos do mundo exige menos de si mesmo. A gente exige demais de nós mesmos, demais, nos mascaramos demais e aí pedimos demais do mundo. Queremos demais do mundo, porque queremos demais de si mesmo. Não aceitamos nossos limites, não aceitamos nossas inadequações, não aceitamos nossos erros.
Não há erro, o que há é, na verdade, uma experiência que saiu fora do contexto. Isso acontece porque duas pessoas mascaradas não podem estar falando no mesmo lugar, você imagina? É como eu dizer ali atrás que aquela porta é meio bege, mas no momento que a gente se perguntar quão bege é a porta, a gente não termina o live nunca. E quando é que a gente vai dizer quem que é o certo sobre aquele bege? Importante muitas vezes numa conversa é a troca desse social, desse envolvimento, dessa apreciação de cada um e das suas observações. O problema é quando passa por um crivo nosso lógico, ou quando passa por um crivo nosso a partir do filtro, e a gente diz, nossa, essa pessoa X, essa pessoa Y, meu Deus, como é que pode pensar assim ou acreditar assado? Isso é totalmente uma perda de energia, uma perda de foco muito grande. Não é sobre o outro falar exatamente o que você entende. Não é sobre o outro falar exatamente as suas próprias crenças. Isso é irrelevante. Isso é mega narcisista. Isso é egóico pra caramba. Por que o outro precisa validar as crenças que você tem? Porque elas não podem ser só suas e você ir tomando responsabilidade por elas, porque elas não desaparecem. Tomar responsabilidade por crenças não significa crenças aparecerem, mas é entender esse molde que você vem honrando, que vem dessa infância, que vem desse meio, que vem dessa cultura, para ir transformando elas, seus preconceitos, suas agendas preconcebidas sobre a vida. E quanto mais desmascarado, mais autêntico fico. Quanto mais desmascarado, menos projeção faço. Então eu convido vocês para um momento de reflexão pessoal. Nós vamos fazer um Cortes, que é uma técnica do Body Talk, que envolve uma integração neurosensorial, mas que expande além disso. A gente sabe pelos estudos da neurociência, estudos da neuroquímica hoje, que nosso cérebro não é só aqui na cabeça, é um cérebro pelo corpo todo. Então, no momento que a gente está aplicando a técnica do Cortes, que entrelaça um uso melhor desse holograma intelectual e espacial, intuitivo como um todo, a gente ativa também todas as nossas células, todos os nossos cérebros pelo corpo todo em reavaliar aquilo que estamos entendendo agora. Então, na hora que a gente vai praticando o Cortes, pratica com a busca por um insight sobre aonde, a partir de toda essa conversa, você mantém o estado de projeção e expectativa sobre a vida. Ou seja, uma máscara sobre a sua vida. E ao fim dessa prática, ao fim do nosso Cortes, escreva nos insights, os seus insights nos comentários aqui, para que a gente expanda mais essa consciência sobre quais são os nossos gatilhos que estão ali, martelando na nossa experiência. Então vamos ao nosso Cortes agora. Para mim ocorreu de falar algo a mais ainda para vocês. Não estamos aqui para julgar as máscaras. As máscaras, elas acontecem, elas têm um propósito dentro dessa experiência. O coping não é uma coisa negativa. É o excesso dele que nos afasta do autêntico.
Então, uma vez autêntico, uma vez compreendendo o que é toda essa semântica, o que é toda essa linguagem que a gente é construído, eu aprendo a usar máscaras de uma forma consciente. E há uma responsabilidade maior ainda quando eu faço isso, porque torna-se muito manipulador usar máscaras com o intuito de conseguir algo. Isso é uma das piores coisas que você pode fazer com a autenticidade. É ciente do que as máscaras fazem, utilizar uma máscara para um convencimento pessoal, para um ganho pessoal ou para superar. Porém, é isso que se faz muito estrategicamente na vida. Muitos já entenderam esse assunto e utilizam as máscaras como formas de manipulação para chegar a conquistar isso, aquilo, outro. Ainda é imperativo que saibamos utilizar essas máscaras e deixar cair elas quando necessário. Falarmos a nossa verdade, entre aspas, que não é uma verdade absoluta, mas é aquilo que bate no peito, aquilo que é coerente, aquilo que fala do teu lugar mais coerente naquele momento que você se encontra, do teu valor maior naquele momento. Então, tem muitas coisas benéficas da utilização da máscara. Tem muitas coisas que se criou-se a partir do uso das máscaras, que foi justamente o que a gente chama de sociedade. E existe um fundo terapêutico nessa ideia de sociedade, que quando, se potencialmente um dia chegarmos a essa equanimidade mesmo na prática, que é a compaixão, o cuidado que a gente já vê acontecer muitas vezes, porém não talvez na dinâmica potencial que um dia pode acontecer, envolve a utilização dessas máscaras. Sermos capazes de estar presente para a dor do outro, para a dor de si, para a dor da humanidade em si, mas não ficarmos impotentes a essa dor, não ficarmos vítimas dessa dor, mas buscarmos soluções práticas. O ser autêntico consegue trazer soluções práticas para a dor humana. E isso desmascara profundamente a necessidade de utilizar essas ilusões de separação para sobrevivermos a essa experiência tão grandiosa, tão expansiva, tão potencial que é a vida humana, porque são muitas experiências aqui. Eu espero que esse início desse processo que a gente está começando aqui, que é um aprofundamento diário usar esses conceitos, e a dinâmica que a gente vai construir com a separação, o tempo e o culpa e medo, vai levar a um alívio, vai levar a uma profunda libertação, né, de bagagens que nós carregamos há muito tempo no nosso condicionamento e que talvez não seja necessário continuar carregando, né? Você vive mais presente quanto mais autêntico você está. Deixa eu dar uma olhada aqui sobre os comentários de vocês. Quanto mais autêntico você está. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem várias coisas boas aqui. A Daniele Pessoa coloca: mesmo sabendo que a dor absurda que tenho sentido no diafragma seja uma grande ilusão de separação entre eu e Oli, não sei como mudar, enfim. Uma das questões do relacionamento é que ele sempre traz a vulnerabilidade da perda. E a ilusão da máscara que a gente carrega, principalmente como pais, é tentar permanecer presente para os nossos filhos, achando que a gente
tem que tentar ser imortal para eles. Então lidar com essa mortalidade, lidar com essa vulnerabilidade, essa fragilidade de que não há controle suficiente para garantir que essa ilusão de separação com os filhos de fato possa ir para o extremo da dor, que é a perda, eu tenho que aceitar essa perda. E quanto mais eu aceito a perda, mais autêntico eu lido com o medo de não ser Deus para os filhos, né? Do tipo imortal, né? E isso é uma das coisas que os filhos sempre vão tentar projetar, porque é necessário para eles terem esse sentimento de que nós somos imortais, de que nós somos heróis. Tanto que é muito comum naquele início do despertar da consciência, depois dos 7, 8, lá pelos 9, que muitas crianças têm essa percepção mais nítida que os pais podem morrer. Tanto é o medo da morte entra nessa expressão. E o medo da morte é uma das maiores ilusões que a gente tem, porque é vinculado ao tempo. E nos propõe essa ideia lunática de tentar montar então uma máscara que dê certo. Muitas vezes a gente apoia essa máscara que dê certo numa dieta, no exercício. A questão é que a gente tem que fazer, mesmo se não há solução garantida hoje, que aquele que faz uma dieta, que faz exercício, vai viver eternamente e não corre menos riscos de morrer, porque isso é uma ilusão, isso não é verdade. O fato é que nós não temos o controle dessa experiência. Nós temos que fazer para aliviar essa sensação dessa perda que é tão presente no momento que você tem alguém que no início de vida é dependente da gente, né? E dependente até a página 2, porque de fato, se a gente for muito honesto e muito autêntico de novo em relação à perda, é muito provável que eles encontrem um caminho mesmo depois de perder a gente. Porque a vida acha um caminho. A vida acha outra pessoa, a vida acha outra oportunidade, a vida traz alguma experiência. Nós não somos os onipotentes e nós não somos os únicos, mas muitas vezes a paternidade e a maternidade tem essa máscara de somos únicos para eles. Ninguém poderia ocupar um espaço que os ajudasse a sobreviver ou lidar com a vida. Essa é uma grande máscara de ilusão. A verdade é que sim, eles podem sobreviver, mas que talvez eles não precisem sobreviver sem você, porque não existe controle sobre quando é o tempo dessa mortalidade. Então, faça sempre o seu melhor para você é a melhor mãe. Você é a mãe perfeita para sua filha. E a vivência dessa autenticidade, de saber que você é a melhor, é que faz com que você faça tudo o que você tem que fazer, como máscara, para estar presente para ela. E você vai fazer as melhores coisas. Jamais será errado. E ninguém pode dizer que está errado. Porque o outro vai dizer a partir de qual? Da máscara dele? O que interessa? Interessa aquela que você encontra como valor próprio. Interessa aquela que você encontra como amor próprio. Aquele que te senta no coração e fala: desse jeito, sendo mãe, tá bom para mim. E tá ótimo. Tá maravilhoso. Obrigado por compartilhar. Isso é uma dor dos pais. Uma hora no mínimo. Pois é, esse assunto ele é muito bom mesmo. É isso mesmo. É tão gostoso ver um olhar a partir da dor de um, perceber que não é uma dor diferente de todos nós, né? O medo da perda é uma dor tão constante. Nós estamos sempre perdendo a experiência. Até daqui a pouco essa experiência que a gente está criando aqui, nem sei quanto está o tempo, vai acabar. Nós estamos sempre perdendo alguma coisa. A vida nos ensina exatamente o luto, que é a constante perda. E quanto mais rígida a máscara, mais difícil lidar com a perda. Quanto mais aceito, mais autêntico e mais amo como sou e como faço, não porque há um comparativo de um jeito certo de fazer ou um melhor jeito de fazer, mas porque eu aceito que esse é o meu melhor jeito de fazer, melhor lido com a experiência de perdas, né? Estamos sempre perdendo. Eu adoro meu trabalho.
Eu saí cedo hoje, não vi a Vitória. Voltei tarde hoje, não vi a Vitória. Minha filha de 3 anos de idade. É uma experiência de um dia. Não é nem boa nem ruim, é a experiência. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. E a gente vive isso constantemente, né? Até nos resultados terapêuticos, para quem é terapeuta, às vezes você tem um momento onde a observação foi perfeita e a cura acontece. E às vezes a observação é um pouco menos perfeita, vamos dizer assim, porque não foi você que faz todo dia, ela acontece. E aí as coisas desenrolam-se. Mas o fato é, se eu não souber lidar com perda, se eu não souber lidar com luto, é complexo essa dor, porque eu fico vivendo uma máscara de ilusão, de imortalidade física, de tentar um heroísmo, de tentar um perfeccionismo, de tentar não errar. Nós somos humanos. Errar é a coisa mais bonita que a gente tem, do tipo, é a coisa mais vulnerável, a coisa mais amorosa que a gente tem. E errei. Não era desse jeito. Que pena. Machuquei alguns, machuquei outros. Alguns gostaram, alguns não. Tem que ir, tem que tocar, tem que aceitar, tem que virar a página. Senão a culpa, a vergonha, toda a inadequação perante a sociedade, a humilhação, seja qual for o apoio que a gente se apoia, ainda o fundo disso é o luto. Eu não queria aceitar que eu podia perder. Mas o fato é que a gente está sempre perdendo, do início da vida ao fim. É perda constante. Né? Mas isso não precisa ser passivo, isso não precisa ser triste, isso não precisa ser impotente, isso pode ser empoderador. Imagine quantas coisas você pode fazer num dia quando você aceita que você perde. O resto é tudo ganho, porque é profunda entrega nas ações do dia a dia. E não o remorso, o arrependimento. Putz, eu podia ter feito aquilo, putz, eu podia ter ficado com aquela pessoa, nossa, eu podia ter feito aquilo outro. É irrelevante, você fez exatamente o que você podia fazer naquele momento, naquele dia, naquele horário, naquele já. Entrega. Muito obrigado a todos. Coloquem os seus comentários, os seus insights. Isso enriquece muito as nossas trocas e dá para perceber um pouco aqui pelo nosso bate-papo que as máscaras também caíram, as nossas histórias começaram a se entrelaçar. Tem muitos comentários aqui que dá para ver as histórias se entrelaçando. Então, nós somos um só, né? Em uma fala meio holística, meio clichê, só que a gente não consegue chegar nesse um só. É uma ilusão de separação. Temos que aceitar que somos, mas a gente não quer pegar. É um entendimento. É conceitual e prático. Porque na prática eu deixo de exigir, eu deixo de cobrar. Eu começo a conviver, viver, apreciar cada um por que cada um é. Muito obrigado pela oportunidade. Um beijo enorme para todos aí. Semana que vem, tempo. Vou adorar essa sequência, porque é um dos assuntos que eu mais adoro e convivo. Separação, tempo com medo. Separação, tempo com medo. Quando pega a gente é uma delícia. É um reconhecimento, é um despertar. Boa noite, gente. Obrigado.